Vamos lá, então, os átrios e os ventrículos, eles apresentam características importantes conforme a sua função, obviamente, né? Então, aqui os átrios vão perceber que são estruturas que é uma musculatura bem menos expressiva do que os ventrículos, obviamente, pela sua função, né? Vamos abordar, então, em detalhes. Essa imagem, só para representar uma circulação então, uma circulação fetal, né? Então, vejam, o sangue, geralmente no adulto, ele chega pelas cavas superior e inferior e pelo seio coronário, ao átrio direito, passa para o ventrículo direito, sai pelo tronco pulmonar para ir aos pulmões para oxigenar, ok? Retorna por 4 veias ao átrio esquerdo, e aí, por sua vez, ventrículo esquerdo, e sai pela aorta, pelo corpo. Na circulação fetal, nós temos uma abertura aqui, um forame oval, forame de Botalo, que é na parede interatrial. E temos um outro, que é um desvio aqui em cima, que é um ducto arterioso, né? Então, na vida pré-natal, lá no feto. Porque o sangue vem preparado da mãe, né? Já vem com oxigênio, então o pulmão não precisa oxigenar. Esse sangue chega aqui, então, venoso, chega na criança. Olhem aqui que interessante. É o momento que eu tenho sangue arterializado, vindo pela via cava inferior, que na realidade recebe do cordão umbilical, vem lá da placenta da mãe, cordão umbilical, passa, tem uma veia e 2 artérias, e passa na parede abdominal do feto, entra na cavidade abdominal, pela veia, então essa veia umbilical, que chega no fígado, desvia o fígado, manda um ramo para nutrir o fígado e um direto para a cava inferior, e essa cava, então, chega sangue arterializado no ventrículo, no átrio direito, e sangue venoso pela cava superior no feto. Mistura esse sangue, né, pelo fluxo, o sangue aqui, então, pela pressão, o volume, né, desse sangue, deixa eu ver a canetinha, desse sangue que vem aqui da cava superior venosa, a tendência dele se chocar com o outro, mas desce aqui para o ventrículo direito. E o legal é que o fluxo desse sangue da cava inferior atravessa a parede interatrial, vai para o átrio esquerdo direto, já está oxigenado, e aí desvia para o ventrículo esquerdo, e sai pela aorta um sangue mais arterializado. O sangue que veio da cava superior se mistura aqui um pouco, cai no ventrículo direito, vai pelo tronco pulmonar, quando ele chega debaixo da aorta, então ele tem um desvio, que é o ducto arterioso. Esse ducto arterioso, então, ele desvia o sangue para a aorta direto, vai uma pequena quantidade para o pulmão, para treinar o volume, a pressão, né, do pulmão, porque, na realidade, o pulmão ele não é funcionante, ele não tem troca gasosa, então ele vai só irrigar o tecido. Lembrando que esse sangue aqui é um sangue misturado, sangue venoso e arterial, então ele vai nutrir aqui o parênquima pulmonar. Mas o grande fluxo desvia para esse ducto arterioso aqui, tá? Então, isso é a circulação pré-natal. Eu quero chamar a atenção aqui para um videozinho, deixa eu ver se... Olha só, no adulto, preste atenção. De sístole ventricular, né? Olha as câmaras, olha as válvulas como funcionam, olha as atrioventriculares e as semilunares vistas de cima, são simultâneas, né? Então, os ventrículos direito e esquerdo se contraem constantemente. Deixa eu ver se eu consigo passar mais uma vez. Quero voltar. Preciso dar mais uma olhadinha. Oh, shit. Olha só, os dois ventrículos se contraindo, as válvulas atrioventriculares como elas se abrem e na sístole atrial e se fecham, né, quando o ventrículo se enche. E aí a sístole ventricular, as atrioventriculares se abrindo, né, sístole atrial, e lá embaixo as semilunares, então, da aorta e do tronco pulmonar se abrindo, quando tem a sístole ventricular, ok? Então, a circulação que existe através do coração tem uma circulação sistêmica e uma pulmonar. Essa circulação sistêmica, ou grande circulação, ela envolve, então, o ventrículo esquerdo, onde o sangue sai do ventrículo esquerdo pela aorta e irriga todas as partes do corpo, né? E lá na periferia ocorre, então, uma circulação colateral, então, através dos capilares arteriais que irrigam o tecido, e de lá, naquele tecido, eu tenho já um sangue com CO2 e metabólitos, então, retornam várias veias tributárias, drenando e afluentes para essa cava inferior, junto à cava superior, para o átrio direito. Então, a grande circulação envolve o ventrículo esquerdo e o átrio direito. A pequena circulação pulmonar, é o sangue que chega no ventrículo direito, passa para os pulmões, ocorre a mesma coisa, nesse caso a hematose agora pulmonar, e aí retorna por 4 veias, né, para o átrio esquerdo. Então, e a circulação pulmonar é ventrículo direito e átrio esquerdo. A circulação sistêmica é
do ventrículo esquerdo e átrio direito é cruzado, tá, gente? A circulação portal a gente vai falar mais à frente, e a fetal é a que eu havia comentado. Aqui em detalhes, essa fetal pré-natal, eu tenho duas artérias aqui, são satélites a essa veia que está vermelhinha, trazendo sangue venoso, sangue arterializado para a criança, cordão umbilical, essa veia umbilical ascende, chegando aqui no fígado, tem um desvio, um ducto venoso, né, que está aqui, então parte do sangue irriga o parênquima hepático, e que é gigante, o fígado na vida fetal. Notem aqui, então, o ducto venoso está desviando esse sangue, já está pronto, é metabolizado, não precisa metabolizar mais nada, coisa que o fígado faria. Então, esse sangue vai para onde? Para a cava inferior, que chega ao átrio direito, como já falamos, ok? Então, esse é um elemento anatômico que vai se fechar, depois, quando cortou o cordão umbilical, que a veia umbilical vai virar o ligamento redondo, o ducto venoso virar o ligamento venoso, lá em cima, o forame de Botalo vai formar, então, a fossa oval, né? E aqui o ducto arterioso vai se formar, nessa imagem está melhor, vai formar o ligamento arterioso, que a gente percebe no adulto. Então, nós conseguimos identificar no abdômen, o cirurgião vai abrir o abdômen, ele vai identificar ali o ligamento redondo, era a antiga veia. As duas artérias umbilicais, desculpa que eu não havia falado, o sangue, então, sai pelo corpo todo, saem por artérias. Então, quem é a bomba do sangue que vai de volta para a mãe para trocar, então o sangue é mais ou menos oxigenado e é menos oxigenado quando sai da criança, mais oxigenado quando chega e menos quando sai. Então, na realidade, se mistura bastante. Por isso a importância da questão dos exercícios na gestante, boa alimentação, se cuidar, respirar ar puro, a posição do deitar, enfim. E aí, veja, as duas artérias ilíacas, comum direito e esquerdo, em vias internas, as internas dão os raminhos que são as artérias umbilicais. As artérias umbilicais no adulto, a gente vai ver lá que são os ligamentos umbilicais, ok, mediais, e no meio tem o úraco aqui, vocês vão ver na embriologia. Então, forma um cordão umbilical. Tá? Às vezes, então, uma estrutura aqui, gente, veja, o úraco patente pode vazar xixi para onde? Para a parede abdominal, ok? Às vezes, por essa relação aqui, eu tenho algumas veinhas que ficam bem fininhas ao redor desse ligamento redondo, e lá com a cava, o que acontece? Às vezes, uma hipertensão pulmonar pode fazer que congestione esse sangue, e aqui eu tenho no abdômen o que, gente? Aumento de uma rede vascular que chamamos, então, de medusa, tá? Cabeça de medusa. Lembra a cabeça de uma medusa? Porque houve uma congestão e o sangue não chega. Isso é um sinal na superfície de uma hipertensão pulmonar. Muito bem, então o sangue chegou lá em cima, fechou aqui, ó, fossa oval virou fossa, o ligamento virou, então, o ligamento era um ducto arterioso. E às vezes a criança nasce, esses dois forames no coração aqui, né, tanto o forame oval quanto o ducto arterioso não estão ainda patentes, estão ainda funcionantes. E aí é geralmente utilizado um anti-inflamatório, se eu não me engano, a indometacina, para auxiliar no processo, então, de fechamento disso, porque apresentam uma alteração, então, de sons. E aqui, então, transposição de vasos, que vocês vão aprender, né, o forame aqui aberto, o septo interventricular, a transposição de vasos, enfim, isso são anomalias cardíacas de origem embriológica, trazendo, às vezes, uma coartação de aorta, né? Geralmente eu tenho aqui o ligamento, mas esse ligamento, quando ele vai se retrair muito, às vezes pode trazer, gente, uma coartação de aorta. Aqui uma imagem, então, do coração fetal, e do adulto nós encontramos, então, esse ligamento aqui. E ele é importante, exatamente medial a ele, aqui, o nervo vago vem e deixa seu ramo laríngeo recorrente, passando por debaixo do arco da aorta, e medial esse número 2, que é o ligamento coronário. Então, esse ligamento arterioso. Então, aí é exatamente o ponto de passagem do nervo laríngeo recorrente. E quando tem transposição de vaso, forames aqui aberto, né, transposição de vaso, forame aberto interventricular ou atrial, a criança apresenta, então, gente, essa síndrome aqui, veja, uma periferia com cianose. Não, essa criança, então, é a síndrome do Blue Baby, ou a tetralogia de Fallot, tá? Tetralogia de Fallot. Vocês vão ver muito bem a embriologia. Voltando ao coração, falamos da embriologia, também falamos da tomografia, agora a gente entra na parede do coração, já está na morfologia dele. Vamos à parede. Esse miocárdio, essa organização. Então, veja, como é que esses músculos se encontram? Né? A gente, massa muscular lá. Não. Mas lembrando que, embriologicamente falando, esse coração era um tubo pulsátil, né? Onde eu tinha uma extremidade arterial, uma extremidade venosa, era um tubo, é um vaso diferenciado.
e que por a estimulação de algumas células começa a formar, então, células musculares cardíacas, que são específicas, né? Então, é estriado cardíaco. E aí, esse coração, conforme esse desdobramento do coração, a extremidade venosa vai se aproximando da extremidade arterial, que seria a distal proximal, acaba se enovelando, e nós temos esse enovelamento aqui, gente. Então, 3 camadas musculares. Uma camada, então, mais superficial, né, ao redor dos ventrículos, uma camada mais profunda em espiral, por baixo desses, nos ventrículos também, camada, então, superficial, média, profunda, nos ventrículos. E aqui, nos átrios, são mais circulares o direcionamento das fibras musculares, tá? Então, isso é importante entender para entender a mecânica do batimento cardíaco. Bom, nós temos, então, essas células musculares, um tecido estriado cardíaco, né, se não vem em histologia, não é meu objetivo aqui abordar isso, mas só lembrando que as células apresentam, então, discos intercalados aí, são células geralmente pequenas, aí de 10 a 20 micrômetros de diâmetro, né, em média, às vezes as maiores são de 50 a 100, são centralizados, né, os núcleos são únicos, né, e bem centralizados, nessa imagem conseguimos observar claramente, os discos intercalares aqui, né, conectando as células, e vejam, essas conexões, então, são especializadas. É como um efeito dominó, quando há o estímulo, nesse caso, do coração aí no átrio direito, vocês vão ver a estimulação nervosa. Então, essa organização do tecido aqui vai ser bem melhor abordada na histologia. Só estou aqui trazendo alguns dados importantes. E essa organização desse músculo, então, vejam, ela apresenta, então, um feixe muscular aqui, com várias fibras intercaladas, seu núcleo central, como já havíamos falado, né? Então, as miofibrilas, que porção as gap junctions, né? As linhas E e os desmossomos. Então, isso vai ser abordado em histologia. Mas lembrando, por que eu coloquei isso aqui? Porque é imprescindível, como essas células têm uma força, né? Esse grupo de células, essas fibras, tem uma força muito grande, então gasta muita energia, né? Como é importante, então, a grande quantidade de oxigênio nessas mitocôndrias, ok? Aqui, mais uma vez, chamando a atenção disso, acho que está até repetido, mas eu queria chamar a atenção de que não era isso mesmo, tá? Isso que é uma histologia, vou deixar para o professor. Então, na superfície, na macroscopia, esse músculo foi, estão vendo que parece que foi arranhado? Nós tiramos aqui, na realidade, o autor aqui, ele tirou, então, o epicárdio, o pericárdio seroso visceral, para mostrar a fibra muscular. Notem aqui nesse ventrículo direito como está circundando uma camada circular de músculo, né? E aqui criando um sulcamento aqui em cima, outro sulcamento aqui. Esse sulco, então, sulco interventricular. Eu tenho desenhado aqui na minha mão o ventrículo direito, gente. E aqui do ventrículo esquerdo, pelo sulco interventricular. Na realidade, esse sulcamento é o ponto de conexão das fibras desse miocárdio, que nessa imagem mostra claramente aqui, notem, eu tenho um sulco interventricular, e como elas são contínuas aqui, as camadas superficial, né? Depois, outra camada mais circular, a intermediária, tá? Como é diferente dos átrios aqui. Então, nessa imagem, já falamos aqui desse miocárdio, estou falando agora, do miocárdio. Então, notem aqui, o ventrículo esquerdo, como ele é muito espesso, gente, bem mais espesso a parede do ventrículo esquerdo do que o ventrículo direito, tá? Porque a função aqui de contração para vencer, gente, então, não somente a extensão de 1,80 m que o indivíduo tem, por exemplo, um indivíduo mediano, 1,70 m, mas o coração está aqui no tórax, ele vai ter que andar mais ou menos 1,20 m até chegar o sangue na ponta do dedo do pé. Então, tem que fazer uma força. E agora, imagina o indivíduo estressado, ansioso, com adrenalina na periferia, fazendo vasoconstricção na periferia. O que acontece com essa bomba aqui? Ela aumenta a pressão de bomba. Então, às vezes, o estresse aumenta a pressão, eleva a pressão do indivíduo, tá? Às vezes, não necessariamente tem que entrar com uma droga. Eu vi muito cardiologista discutindo no primeiro quadro, um quadro esporádico de hipertensão, ansiedade. Não precisa entrar com uma droga cardíaca, antihipertensiva. Às vezes, um ansiolítico, e depois, no segundo momento. Por isso é importante acompanhar com um cardiologista, né? Cada um na sua especialidade. Aqui eu chamo a atenção, então, nesse outro desenho mostrando, em 3D, aqui o ventrículo esquerdo parece uma cavidade menor, que parece mesmo, e a do ventrículo direito. O ventrículo direito, então, ele tem que encher de sangue para irrigar todo o parênquima pulmonar para ocorrer a hematose pulmonar. Então, observem aqui um coração que está relaxado, né, e o coração que está se contraindo. Então, aqui tem uma sístole ventricular.
olha como diminui aqui o volume da área cardíaca, porque está, digamos que, esvaziando essa cavidade. Então, está se contraindo todo para esvaziar a cavidade e sob pressão para o vaso da base, nesse caso, a aorta. Nesse outro exame aqui, nesse outro corte, a mesma coisa, chama a atenção dessa parede. Então, não só a parede, esse ventrículo ele tem uma musculatura independente, e algumas se continuam depois com essa outra musculatura do ventrículo direito, tá? Então, notem como essa parede é importante, ela é muito... Então, aqui, eu chamo parede anterior, né, a parede lateral, e aqui, essa parede que separa o ventrículo esquerdo do direito, eu chamo de parede interventricular, então, o septo interventricular, tá? Nessa imagem, aqui um corte, mais uma vez chamando a atenção, olha a organização do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, né? Então, aqui ele dilatado, né, tá relaxado, então tem aí uma diástole ventricular, né? Aqui tem uma sístole ventricular, está se contraindo, e olha o eixo da contração, né? Então é circular, para fazer, não é bem circular, imagina vocês eu pegando deixa eu pegar uma camisa aqui, por exemplo, que é minha, eu peguei uma roupa, a gente vai torcer uma roupa, olhem para mim que estão vendo, então eu fiz esse movimento aqui, ó, esse movimento é da contração do coração, ele bate nesse plano, então ele faz isso aqui, gente, tá? Num eixo e no outro eixo, para fazer o quê? O esvaziamento dos ventrículos, a sístole atrial. Então, ele bate rodando no seu eixo, ok? Como fosse torcendo, né? Todo mundo imagina, o coração fica saltitando dentro do peito. Não, ele roda nesse plano, nesse eixo oblíquo dele, tá? Graças à orientação dessas fibras musculares, que aqui agora temos uma imagem descrita e bem dissecada do Torrent, lá de 1973, isso há 47 anos, então foi dissecado essa peça, então eu peguei na internet num artigo, e aqui na embriologia, que vai ser abordado pela embriologia, só para você entender, então lá eu tenho aqui o lado venoso e lá o lado arterial, como vai se enovelando, olha só, está se enovelando, e depois ele cria esse espiral e se encontra aqui. Então, essa é a organização das fibras musculares dos ventrículos. Em 69, um desenho imaginário, e depois dissecado isso, né? E aqui é o formato, né? É a imagem da aula que eu falei para vocês. Então, a imagem hoje bem interessante, mostrando a organização dessas fibras musculares. Olha o ventrículo átrio, como ele tem somente um feixe circular, né, em todo o eixo do átrio esquerdo e direito, né, se encontrando no meio, e aqui o direcionamento do ventrículo, os feixes ventriculares, então, sai de anterior para inferior, se projetando, fosse um 8, gente. Como o Papai do Céu é maravilhoso, né? Aqui, praticamente, nós temos um desenho, agora que eu percebi, como se fosse o 8 infinito, né? O 8 tibetano, olha só, as fibras fazem esse eixo aqui, ó, tá? Que os tibetanos utilizam aquele 8 deitado, é o infinito, né? E, na realidade, esse batimento cardíaco, depois de formado de coração, ele é infinito até o momento da sua morte, né? O momento da parada do coração. Mas, então, esse é o sentido da fibra. Aqui é um outro mostrando, então, olha só, a porção segmento ascendente, porção descendente, ele está, parece que, desenrolando o coração, e esse é o formato, gente, olha só, com os vasos simulando aqui a artéria descendente, o formato dessa musculatura, se dissecar um coração, é assim, tá? Então, veja a musculatura como ela é bem definida, bem espessa, importante, porque esse órgão é o que bate durante toda uma vida, né? Então, vejamos como é interessante conhecer. E aqui outra imagem mostrando a orientação dessas fibras miocárdicas, aqui um desenho esquemático mostrando. Então, lá na parte mais interna, no endocárdio, vejo que ela é mais no eixo do coração, né? São fibras paralelas e no eixo. Já na parte que seria esse plano aqui, ok? Então, uma parede, por exemplo, anterior e posterior. Aqui, vejam, então eu tenho agora a parede média, né, essa camada média da musculatura, então as fibras estão mais o quê? Transversais, né? Quando elas se contraem, o que elas fazem? Elas diminuem a luz aqui. É a mesma coisa que eu fizer isso aqui, gente, ó. Eu contraí, eu diminuo a luz, é um efeito de esfíncter, ok? E aqui do epicárdio, né, são mais externas, né, são mais superficiais, então as superficiais, a parede intermédia, aqui mais próximas da luz, da câmara. Então, aqui a contração é cadenciada, é circunferencial também. Aqui é em raio. Okay? Essa é a orientação da contração do miocárdio. E aqui outro esquema mostrando, então, para vocês as setas aqui coloridas, né? Lembrando que o rosa, então, é uma contração longitudinal dessas fibras, são as fibras o quê? Longitudinais? São a camada interna, endocárdica. Aqui,
As radiais são as intermédias, né? São aquelas transversais. E em azul são as circunferenciais. Então, um encurtamento circunferencial, que seriam dessas fibras mais oblíquas. Olha que interessante, isso não se encontra nos livros de anatomia clássico, né? Eu vou passar para vocês a parte dessa aula, que é autorizado, mas a aula em si vai ficar online para você poder ter acesso. Aqui, mais uma vez, a organização. Olha que lindo isso. Olha as fibras transversais, que nós sabemos que são intermédias, né? As circunferenciais, as longitudinais, que são mais externas, e as oblíquas são mais, desculpa, as oblíquas são mais externas. A organização dessas cordas, né? Então, um feixe longitudinal de fibras, as cordas tendíneas, né? Que dá origem aqui aos músculos papilares. Onde é que surge o papilar? Daqui, gente. Então, desse feixe. E olha o vórtex aqui embaixo, lembrando uma organização, tá, de um ciclone, né? Então, o encontro das fibras musculares nesse vórtex cordis, nós chamamos de ictus cordis, essa ponta do coração. E aqui a organização das fibras nos 3 eixos, e como se contrai. Estão vendo aqui, gente? Letra B? Então, olha que interessante. Então, aquele movimento que faz torcer uma toalha. Esse é o movimento das fibras musculares para que o coração esteja batendo nessa sístole ventricular, lembrando isso, tá? O sentido aqui delas, olha só, lembra isso aqui, gente. Que interessante, né? Aqui mais uma imagem, está mostrando o que eu acabei de falar, aqui na contração, né? Isovolumétrica, perceba aqui as fibras, e aqui as fibras encurtando do endocárdio. E aqui na ejeção, como muda o sentido, olha a seta. Então, é a mesma coisa que eu falei para vocês. Esse momento de rotação em 2 eixos, para esvaziar. Mas o desenho esquemático, eu achei do esqueleto cardíaco, agora chama a atenção para, prendendo a essa musculatura, eu tenho aqui, então, um esqueleto cardíaco. Esse esqueleto é formado por cartilagem, então, esqueleto cartilaginoso, fibrocartilaginoso, tecido conjuntivo, né, que vai dar origem aqui, gente, a esse tecido conjuntivo fibroso, que forma as cordoalhas tendíneas, né, a válvula atrioventricular dos 2 lados, e essa projeção tendinosa que vai até o músculo papilar, que, digamos, sai daqui dessa musculatura, que nós mostramos na imagem anterior. Aqui, está fora de ordem, mas enfim, só para lembrar a questão do pano, a torção do pano, eu falei para vocês aqui. Olha como o organismo, o coração, nas camadas musculares, se organiza para se contrair, então, em eixos diferentes, para esvaziar o ventrículo. Isso é a sístole, tá bom? Botando um corte clássico do Netter, mostrando, então, isso aqui a gente não tem essa noção se olhar somente os desenhos clássicos, né? Então, é importante buscar um pouco mais. Aqui mostrando o coração, as válvulas atrioventriculares, nesse caso aqui, a esquerda e a direita, eu sei porque, pela espessura da parede, né, e pela posição. Esse corte transversal é uma vista inferior, como se fosse uma imagem de ressonância ou tomografia, um corte axial, a vista inferior. Então, esse indivíduo está deitado, a coluna aqui anterior, aqui posterior, esse é o lado esquerdo dele, esse é o lado direito, tá? Então, aqui para a gente ter uma ideia dessa relação. A configuração, então, interna, vejam, eu tenho aqui aqueles músculos pectíneos, gente. Esses pectíneos, eles são músculos, então, em forma de pente, vem do latim pectíneo, quer dizer pente, são cerdas longas aqui, são fibras musculares, naquele eixo que nós falamos, são mais circulares aqui. Na parede interatrial, né, eu tenho aqui entre a parede, na parede interatrial, tem uma abertura superior, uma abertura inferior. Superior da cava superior, veia, da veia cava inferior, e aqui eu vou ter nessa parede interatrial, uma depressão com uma prega aqui. Então, na realidade, aqui eu estou diante da fossa oval, é um remanescente daquela circulação fetal, onde eu tinha uma comunicação interatrial, né? E uma outra válvulazinha aqui, tem uma válvula e uma outra válvula com outra abertura. Então, tem 3 aberturas no átrio direito. Quais são? Cava superior, cava inferior, e aqui do seio coronário, com a sua válvula. E aqui o seio com a sua válvula, na realidade, a nossa fossa. Então, vejam, o átrio, né, e aqui o ventrículo. O átrio direito, ventrículo direito. Aqui uma vista, então, superior, notem agora, eu tenho aqui o átrio direito, num outro ângulo, e o seu ventrículo direito, né? Então, esse em outro plano. Vamos, então, ao átrio direito. Além de ter falado dessa musculatura, que nós falamos que são os músculos pectíneos, né, que apresentam uma crista na sua margem, que essa crista terminal que se prende lá em cima, essa crista terminal é importante referência para o nosso nó sinoatrial, que está por aqui,
nosso, digamos, marca-passo da frequência cardíaca. Então, se prende as fibras daqui até embaixo no esqueleto, aqui, esqueleto cartilaginoso da válvula atrioventricular. Nota esses músculos pectíneos aqui, lá embaixo, então, a válvula, se prendendo aqui, válvula tricúspide, né? E aqui o septo atrioventricular de parede membranácea. Então, lembrando que aqui um dia era um foramezinho, e aqui começa o septo, ok? As aberturas que chegam na cavidade, nessa cavidade, então, a abertura que foi do ósseo do seio coronário, com a sua válvula de Tebésio, a válvula do seio coronário, que controla o sangue vindo do próprio miocárdio, né, das veias três que eu falei, que são a cardíaca magna, cardíaca parva e cardíaca média. E aqui é outra válvula, a válvula de Eustáquio. De Eustáquio para a cava inferior, né, e a de Tebésio, muito íntimas, né, para o seio coronário. E lá, a nossa fossa oval, um limbo da fossa oval. Aqui a parede, se eu antes abrir aqui, estou no átrio esquerdo lá atrás. Então, notem que a projeção do átrio direito, quanto esquerdo, vai apresentar essa projeção que eu chamo de aurícula, que do latim significa orelha, como se fosse a orelha do coração. E aqui ela funciona como uma válvula de escape, né, de uma pressão de grande volume de sangue, chega no átrio, então ela funciona como uma descompressora do átrio direito aqui, para não exercer função de pressão sobre a átrio ventricular. Então, aqui, a aurícula. Notem que eu tenho a aorta aqui, né, porção ascendente, e atrás dessa válvula, saindo da aorta aqui, eu vou ter uma artéria, então uma coronária que a gente vai falar mais à frente, tá? Então, essa é uma vista do átrio direito aberto. Agora, vamos ao ventrículo direito aberto. Então, eu tenho lá aquela parede do septo interventricular. Do próprio septo surge, então, um músculo papilar septal, vai surgir uma papila septomarginal, banda moderadora, né, que juntamente com ela, e lá da parede anterior desse ventrículo, eu tenho o músculo papilar posterior. Parede posterior, desculpa. Músculo papilar posterior, então, lá o músculo papilar, anterior, músculo papilar anterior e lá o posterior. Essa é a vista anterior, desculpa. Vista anterior, eu tenho, então, o músculo papilar anterior, junto com a banda moderadora, trabécula septomarginal, e saindo da parede anterior. Lá da parede posterior, então, eu tenho o músculo papilar posterior. E, vejam, então, tenho aqui papilar, papilar e papilar, formando, então, uma cúspide, outra cúspide e outra cúspide. 3 cúspides, por isso, tricúspide, válvula atrioventricular direita, ou tricúspide. Lembram aqui que essa imagem, desses músculos papilares, tem a função igual aquelas barrinhas de ferro que tem num guarda-chuva, que eles estão presos, então, ali para impedir que o vento, mantendo a tensão, né, do guarda-chuva, impedindo que um vento venha e possa fazer o quê, gente? Eversão. Então, a função é essa. Assim como o papilar, ele impede que ocorra um prolapso da válvula para dentro do átrio. Então, ele tá impedindo esse prolapso valvular, tá? A função do músculo papilar é esse, ok? E aí, é nesse momento que quando ele relaxa, a parede ventricular relaxa, eles se relaxam e as válvulas, né, anterior, posterior e septal, elas se encontram fechando. Então, é o momento fechamento, o que finaliza a sístole atrial. Tá? Então, essa aqui é a parede, toda a musculatura apresenta, então, um músculo aqui organizado, né, em trabéculas, chamam de trabéculas cárneas, daquele endocárdio. Esse endocárdio, lembrando que as fibras são mais, então, o que, gente? Mais transversas, mais em sentido que nós falamos aqui das feixes musculares. Aqui é importante, então, mostrar que do ventrículo direito eu tenho uma comunicação direta com quem? Com o cone arterial. Do ventrículo direito vai sair quem, gente? Sai a artéria pulmonar aqui, o tronco pulmonar, ela tem um cone aqui, e lá na altura da base do coração, um pouquinho abaixo, então, da inserção do pericárdio, esse tronco pulmonar, eu vou apresentar, então, 3 pequenas válvulas, então, são válvulas semilunares, meia-lua, né? Então, formando as 3 um tronco pulmonar, quando tem uma válvula, é uma decoreba, gente, uma válvula semilunar anterior, uma direita e esquerda. O que vai diferenciar da aorta aqui vai ser uma direita e esquerda e uma posterior. O que muda é, só lembrar, gente, o tronco pulmonar é anterior, então vou ter uma anterior. A aorta é mais posterior aqui nesse plano, então vou ter uma posterior, tá? Direita e esquerda, tanto para pulmonar quanto a aorta, mas a anterior para pulmonar e a aorta tá atrás é a posterior. Só para saber a ordem dessas válvulas semilunares,
aqui mostrando claramente, então, a fixação, a reflexão do pericárdio, né? Nesse caso, o ventrículo esquerdo agora, olha como é espesso, perceba que essa luminosidade, essa questão mais clara aqui do endocárdio, né? Então, eu tenho células endoteliais. Então, o endotélio está aqui, como o endotélio está no vaso. O coração é um vaso diferenciado. Então, o medicamento que atua no endocárdio vai atuar no endotélio, ou vice-versa, tá? Então, vejam, aqui o músculo papilar, né? Nesse caso, o anterior, lá o posterior, foi retirado septal. Aqui não tem, né? Desculpa. Então, o anterior e o posterior formam somente duas cúspides, né? Uma cúspide, então, é uma válvula posterior, cúspide posterior, e uma anterior que está lá na frente. Agora, lembra, essa aqui é chamada de válvula mitral. Se você inverter essa imagem, colocar os papilares para cima, vocês vão perceber que lembra aquele chapéu de bispo, mitre, que chama-se mitre, por isso válvula mitral, que lembra um chapéu de bispo. Esse termo médico ficou, mas é de uma associação bem simplória, associando com chapéu de bispo, por isso ficou mitral, mas seria atroventricular esquerda, ok? Aqui o músculo trabecular, como já falamos, trabéculas cárneas, notem aqui essa camada de gordurinha no epicárdio, né, acumula a mesma gordura aqui, nesse pericárdio seroso visceral, e aqui nessa imagem, já que é o esquerdo, observe então exatamente a transição, eu estou aqui à margem esquerda, né, na margem esquerda do coração, eu tenho aqui tanto a artéria que está vindo para trás, que é a artéria circunflexa, né, e as veias que drenam o coração lá de anterior, se é a cardíaca magna, recebe a cardíaca média e a pava aqui atrás, formando o seio coronário. E aqui a nossa veia oblíqua de Marshall, vejam, ela é importante para transita aqui para esse seio transverso, e tem uma certa importância cirúrgica. Aqui um artigo que eu vou mandar para vocês, mostrando essa relação importante do miocárdio, né, no coração hipertrofiado, é uma revisão, né, da microarquitetura do ventrículo esquerdo, né, e normal e em alguns casos patológicos. Vou mandar para vocês depois ter uma ideia bem legal. E aqui no artigo ele mostra, gente, que o ventrículo direito, esquerdo, nesse caso aqui, ele apresenta 3 segmentos, né, então, talvez aplicado à cardiologia, não sei porque eu não sou cardiologista, mas ele chama então dessa porção mais inferior da cavidade de apical, endocárdio apical, e aqui de saída, então a porção de entrada, o endocárdio de entrada, que é através do átrio esquerdo, recebendo sangue do átrio esquerdo, e a porção saída, que seria já o início de quem? Da aorta. Diria que um tecido conjuntivibroso importante, muita fibra elástica, colágeno, fixando essa aorta. Nós chamamos de porção de saída, porção de entrada, e aqui embaixo a porção apical, né? Então, só para mostrar para vocês essa imagem muito linda, mostrando então as trabéculas cárneas aqui para vocês, eu vou passar esse artigo mais à frente. E ele chama a atenção, de novo, daqueles feixes musculares, camada superficial, a camada média e a camada profunda desses músculos. Lembrando que os músculos, então, são envoltos aí por esse perimísio, né, rico em fibras. Aqui, chama a atenção, olha a parede anterior, de novo, do ventrículo esquerdo, direito, como é fininha, e olha da direita, como ela, desculpa, essa imagem da direita, do ventrículo esquerdo, como ela é mais espessa. Então, isso é imprescindível, ok? Aqui, então, a músculo papilar, ele apresenta essa organização, ele sai da parede lá muscular, do endocárdio, e forma, então, aí, como se fosse um paraquedista, que vamos expressando, né? Então, o músculo papilar, ele tem algumas cordas tendíneas, também chamadas de cordoalhas pelos cardiologistas, e aqui a cúspide. Então, tenho 4 cúspides. Nesse caso, 3 cúspides é o tricúspide ou bicúspide mitral. Então, veja, essa organização. Então, o endomísio, perimísio e epimísio do músculo aqui vai formar, que são tecido conjuntivo, vai formando as cordoalhas e tensiona essa válvula impedindo que retorne. Então, essa é a anatomia do músculo papilar dos ventrículos, ok? Então, aqui uma imagem bonita, aqui o músculo papilar, né? E aqui essas cordoalhas, ok? Quando há uma patologia aqui ou da válvula, então temos aquela falha de válvula, então tem uma regurgitação, que vocês vão ver em cardiologia. Olha que imagem mais linda também, as cordoalhas se organizando numa câmara cardíaca. Uma vista superior, então, de quem? Do momento de sístole atrial e aquele sístole ventricular, desculpa, coração em diástole, é isso mesmo, diástole ventricular e sístole atrial, ok? Aqui o contrário, aqui eu tenho fechamento, então eu tenho sístole ventricular e diástole atrial. Chamando a atenção, uma peça, então aqui, quem seria, gente, a direita e a esquerda aqui agora? Peguei vocês, né? Então vejam,
quem é anterior? Esse coração aqui, a parede anterior, é muito fácil, é só lembrar qual vaso, o grande vaso, que está mais na superfície, né? Superfície anterior, é a pulmonar. Então, portanto, aqui a válvula semilunar anterior, à direita e à esquerda. Aqui eu tenho a aorta, também bem mais espessa, outro macete, a parede, né? Eu tenho aqui a direita, aqui a esquerda, e lá a semilunar posterior. Então, vejam, é assim que se organiza e como fica mais fácil para entender essas válvulas semilunares, ok? Bom, aqui em maior aumento agora, então tem uma sístole atrial, e está se contraindo o ventrículo e enchendo se contraindo o átrio e enchendo o ventrículo, e aí nesse momento tem uma diástole ventricular, então está relaxado, está enchendo de sangue, e as válvulas estão abertas. Nesse momento eu tenho um fechamento das semilunares, tá? Nesse outro momento agora, os ventrículos se encheram, e, bom, nesse momento fechou o átrio ventricular, porque eles foram se contraindo, fechou o átrio ventricular, e nessa sístole, eles abrem, né, sob pressão, as válvulas da aorta, nesse caso aqui, saindo para o corpo todo, aqui saindo para os pulmões, tá? Então, eles empurram as paredes dessas válvulas contra a parede do seio, né, da válvula, e aí o sangue sai aqui com supressão de bomba cardíaca. Note que exatamente na aorta aqui, eu tenho na válvula direita e válvula esquerda semilunar, eu tenho a origem da artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. Então, as coronárias estão coroando o coração, né? Vamos fazer uma coroa, coroando, então aqui a direita, aqui a esquerda. E aí a coronária somente nesse ponto. No momento que ela se divide aqui, bifurca em interventricular anterior e essa outra que é a circunflexa, já são ramos e circunflexo da coronária esquerda. Ramo interventricular anterior, o descendente, como os livros trazem, da coronária. A coronária é só esse pedacinho aqui, só onde ela surge debaixo da aurícula de cada lado aqui, tá? E aqui a coronária direita, então, vai dar a interventricular posterior e uma que não aparece aqui, a marginal direita, ok? Então, aqui uma imagem mostrando que, se você tem a noção exata desses cortes axiais do coração, favorece você entender, gente, claramente aqui um ultrassom, né? Ou uma ressonância, então, é anatomia pura, hoje ainda mais com reconstrução em 3D. Veja aqui, gente, tá? Que válvula é essa aqui, que está explicando, né? A pulmonar já explicou. Então, mas quem é essa? Essa aqui é a aorta. Olha lá. Então, eu tenho uma direita, uma esquerda e lá posterior, tá? Então, aqui é a vista anterior e lá posterior. Olha o corte transversal, o axial, né? E você observar na imagem que fica igualzinho. Olha o ventrículo aqui direito, esquerdo, o átrio esquerdo, o átrio direito, a mesma coisa aqui, eu consigo visualizar as câmeras. Inclusive, se for funcional, eu consigo visualizar as válvulas. E a importância das válvulas? Notem aqui que nessa região, uma situação patológica, então, de cada lado, né, essas válvulas são um local de muito impacto, né, de fluxo de sangue. Então, elas acabam se tocando, se batendo, e por ter muito fluxo, olha essa peça patológica aqui. Eu tenho um tecido aqui crescido sobre a válvula, na margem da válvula, comprometendo essa válvula, né? Então, essa aqui é uma válvula mitral, e esse tecido aqui é por bactérias. Então, vejam, é muito comum a criança ter uma faringite, né? Então, essa faringite de repetição, não bem tratada, ela pode evoluir para uma febre reumática. Nessa febre reumática, evolui para uma cardiopatia. Então, vejam, esse bichinho é o Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A de Lancefield. Então, esses bichinhos, o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, são os caras que têm a paixão, filia, tesão pela articulação e pelo coração. Então, ele lambe a articulação e morde o coração. Grave esse método mnemônico, que a gente brincou aqui agora, lambe a articulação, porque vai dar uma febre reumática e dores articulares, uma poliartrite. E depois evolui para uma cardiopatia, né? E aí, com estenose de mitral aqui, criança com essas febres, com essas gargantinhas inflamadas, faringites não bem tratadas, né? Podem evoluir e, quando o bebê, quando chega aos seus 14, 15 anos, são pacientes cardiopatas, com cardiopatia congestiva, inclusivamente. Porque, veja, se eu tenho uma válvula incompetente aqui, eu vou acumulando sangue, né? Vou acumulando sangue, é igual ao trânsito. Parou aqui, bloqueou aqui, eu vou acumulando tudo atrás.
E nesse caso não é diferente, só lembrar de onde que o sangue vem para aquela cavidade e vai saber o que está congestionando. Então, aqui é uma imagem que eu mostro para vocês desse tecido, tá? Então, a importância dessa válvula, né? E aí é muito mais comum na esquerda, na mitral, mas pode ocorrer também na tricúspide. Aqui, chamando elas aqui a atenção, então, nesse caso, no ventrículo esquerdo, olha as válvulas aqui. E aqui o esqueleto, né? O septo interventricular, atrioventricular. O esqueleto, mais uma vez, né? Das válvulas. Aqui uma imagem mostrando mais uma vez, agora em 3D, o átrio, outro átrio, né? A bicúspide e a tricúspide, e as atrioventriculares. E aqui a organização, então, ela se prende nesse esqueleto fibroso aqui, né? Formando, então, 2 arcos de cada lado, né? E com um septo intermembranáceo, lembrando o tendão de Rodaro, que se encontra por aqui. Não, desculpa, está ele aqui. Tendão de Todaro. Se prende os grandes vasos. E aqui que se prende, então, as válvulas atrioventricular direita e esquerda. Nessa imagem, novamente chamando a atenção. E aí, vejam, olha que esquema eu falei para vocês. A pulmonar anterior, então, ela vai ter a válvula anterior. A aorta posterior, ela vai ter a posterior, porque as duas têm direita e esquerda, tá bom? E lá aqui, 2 cúspide, mitral. 3 cúspide é a tricúspide. Aqui já falamos disso, está repetido, a mesma coisa. Aqui mostrando, então, o coração em um momento de relaxamento do ventrículo, então o átrio está se esvaziando, enchendo o ventrículo, né? Aqui, essa imagem mostrando claramente isso. Nesse caso, a mitral, que o sangue arterial está descendo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e o sangue venoso, aqui a setinha colorida, mostrando venoso entrando para o ventrículo direito, né? Por quê? Porque ele vai lá para o pulmão e depois para oxigenar. Então, esse é o momento, então, do relaxamento ventricular, que seria a diástole ventricular. Então, em vermelhinho chama a atenção o sangue oxigenado, e em azul o sangue, então, desoxigenado, ou mais rico em CO2. Aqui é o momento, então, da contração dos ventrículos, onde eu tenho a sístole ventricular, né? Então, mais uma vez, em vermelhinho, o sangue oxigenado do ventrículo esquerdo pela aorta, e do lado esquerdo, não mostraria, na imagem não contempla, seria o azulzinho, que é o sangue do ventrículo direito para os pulmões, tá bom? Então, agora é nesse momento que pode ocorrer quem, gente? A regurgitação. Regurgitação, aquilo que eu falei para vocês, uma falha nas cordas tendíneas, nas cúspides, né? Então, isso pode levar a uma regurgitação. O sangue pode bater e voltar aqui, né? Ou acumular numa região, ou não vai todo ele. Então, isso é importantíssimo para se entender, porque na ausculta cardíaca vocês vão identificar isso, tá? E aqui a sístole ventricular, vista superior, identificando, então, novamente o sangue saindo pela aorta e sendo no pulmonar, tá? Sístole ventricular, a contração do ventrículo. Aqui, o esqueleto cardíaco já falamos, está repetido, mostrando as válvulas, né? Olha que interessante, ó. Que elas estão abertas, sob pressão de bomba cardíaca, e depois o sangue sobe, parte do sangue enche aqui os seios, né? Encheu os seios, elas se fecham. Quando elas se fecham, o sangue encheu aqui, lembrando que no caso da aorta, que eu acho que não é essa aqui, não, eu tenho 2 buraquinhos aqui, tanto nessa válvula semilunar direita e esquerda, dando origem a quem, gente? Dando origem às coronárias. Então, as coronárias se enchem de sangue no momento que é o fechamento das válvulas semilunares, no caso da aorta, que é aí que tem a origem, né? Então, nesse seio coronário aqui, essa margem, essa borda, que parece um bolsinho, chama de lúnula, né? E então, nesse seio, quando ele se enche, ele toca as bordas aqui, as lúnulas, e fecham a válvula para um novo momento agora, que é o relaxamento ventricular e enchimento do mesmo. E aí, esse momento do relaxamento, presta atenção, o relaxamento ventricular é que se enche as válvulas, então, similar direita e esquerda, e o sangue vai para onde? Vai para o miocárdio. Então, na hora que eu tenho lá, vocês vão lembrar isso que eu estiver estudando eletro, é um momento, então, de relaxamento desse ventrículo, que tem uma nova onda P, aquele segmento do QRS, quando termina o QRST, antes da T, é o relaxamento. Então, antes de formar uma nova onda T, ela pode ser supra ou infradesnivelada, porque não foi sangue, o coração, ei, peraí, cadê meu sangue? Porque é nesse momento do relaxamento do ventrículo que enche aqui essas válvulas, o sangue vai para as coronárias e nutre o miocárdio. Aqui uma válvula, então vejam como está comprometida essa válvula aqui, né? Então pode ser não somente um tecido, uma organização infecciosa, como inflamatória também, tá? Então trazendo aqui uma alteração, né, com uma inflamação, uma cardite,
olha como isso causa uma estenose, estreitamento, diminui a passagem do sangue e vai acumulando lá na sua cavidade, nesse ventrículo. E aqui, válvulas, né, que são válvulas próteses, né, protética, né, e existem vários materiais que, de válvulas, antigamente elas eram mecânicas, hoje em dia elas são biológicas, essas válvulas. Aqui é um exemplo, uma válvula, né, olha só, interessante. E aqui na cirurgia cardíaca, então, ela é suturada em todos os seus planos na cirurgia cardíaca, né, e aqui ela é implantada, por sua vez, já no coração. Então, uma tricúspide que foi suturada. Antigamente eram válvulas metálicas. Eu tive a satisfação, assim como médico, né, de auscultar um paciente uma vez, antes de ser ortopedista, antes de ser especialista. Todo médico, ele é médico. Então, antes de ser ortopedista, sou também médico. E um dia, eu escutando um paciente, lá atrás, antes da ortopedia, eu escutei um som diferente, totalmente metálico. Aí, será? E uma radiografia, malandramente, eu pedi, eu era residente, pedi só porque era uma programação cirúrgica, mas eu queria ter certeza que eu estava falando e realmente apareceu no raio-x. Então, eu tive o prazer, como médico, na época ainda residente, de auscultar uma válvula dessa, que o cara tinha sido operado por um desses cirurgiões cardíacos de São Paulo, conhecidíssimos, foi até ministro da Educação, ministro da Saúde há um tempo atrás. E aquela válvula estava 20 anos lá, gente, olha só, 20 anos aquela válvula funcionando. Então, foi uma das primeiras feitas no Brasil que eu tive o prazer de me deparar com elas. Muito bem, então aqui uma estenose, que é a diminuição da passagem do sangue, né? A válvula não abre totalmente, e a regurgitação é o retorno, a incompetência da válvula de se fechar, né? Então, aí regurgita para a cavidade anterior. Aqui a regurgitação do átrio esquerdo, né? Só para ter uma ideia, né? Por conta da mitral, que não está legal, não está funcionando direito. Aqui uma estenose da válvula pulmonar, né? Então, aqui chama a atenção, então, a morfologia dessa válvula. Eu tenho lá, olha só, o nódulo, que eu falei, a lúnula, e aqui o seio ou cavidade, né? Então, quando o sangue sai por pressão de bomba cardíaca, ele preenche isso aqui, e nesse caso, na aorta, tem os ósteos das coronárias direita e esquerda, ok? Essa imagem mostra claramente, de novo, isso, né? O sangue que está saindo sob pressão, né? A válvula aberta, e aí ele retorna por gravidade parte desse sangue, e fechando a válvula e o sangue extravasa aqui pelas coronárias. Aqui um estudo mostrando as variações que podem ocorrer dessas válvulas, isso é mais para a cirurgia cardíaca. Aqui uma peça anatômica mostrando, então, o seio e lá o ósteo da coronária direita, né? Olha o ósteo da coronária aqui, direita, bem claro, e elas bem colabadas, aqui uma peça de um cadáver. Aqui só a representação disso que nós havíamos falado, né? O ósteo do seio, então, da direita e da esquerda dão origem às coronárias direita e esquerda. E aqui estão elas, né? Aqui é a coronária direita, e lá a esquerda. Somente aqui nesse ponto, está coroando o coração. Depois elas se bifurcam e mudam de nome, são ramos. E como elas, tanto lá direito quanto do esquerdo, vão se anastomosar posteriormente. Então, a circunflexa vai se anastomosar com uma interventricular posterior, a interventricular posterior aqui se anastomosar com uma interventricular anterior. Graças a Deus, esse sistema ele é conectado também, né? O ciclo arterial devia ser aqui, ó, vejam, eu tenho saindo da coronária, uma coronária, um raminho, se comunicando com a coronária esquerda, né? Não sei a pronúncia, Vossen, enfim, mas enfim, esse é o epônimo que se utiliza para essa anastomose, boca a boca, né? Então, aqui saindo da artéria coronária direita, ela deixa um raminho para o nó sinoatrial, importantíssimo, né? E aqui aquele raminho para a anastomose com uma outra lá. Ela transita aqui debaixo da aurícula. Quando ela surge da aurícula, ela emite, então, um ramo, que é o ramo marginal direito aqui, tá? Podendo ser mais de um, pode ter variações, ramo marginal direito. E lá atrás ela se continua como interventricular posterior, tá? Nessa imagem coronária direita ainda, mostrando, então, esses ramos para a parede do ventrículo aqui, e aqui a marginal direita, irrigando bem a margem direita do coração, né? O nome já diz da artéria para onde está, e que para a parede anterior, são ramos menores para a parede anterior do ventrículo. E lá atrás, então, a interventricular posterior, ou descendente posterior. Aqui uma imagem mostrando para vocês de arteriograma. A coronária esquerda dá o ramo, então, aqui, veja, debaixo da aurícula, ela se divide em ramo interventricular anterior, né, com seus ramos aqui, são ramos laterais, diagonais, ramos marginal direito, marginal esquerdo e posterolaterais. Agora, lá em cima, então, a coronária divide-se em interventricular anterior
e circunflexa. A circunflexa é esse ramo aqui em cima, então usamos o marginal esquerdo, né, que eu havia falado agorinha, aqui atrás usamos posterolaterais, e lá atrás usamos circunflexos, que vão se anastomosar com o interventricular posterior, que está aqui. Então, mais uma imagem disso, agora uma vista, na realidade, anterior oblíqua, mostrando, então, a coronária saindo lá, nessa vista oblíqua, a interventricular anterior, que se anastomosa no ápice do coração com a interventricular posterior. Lembrando que a parede ventricular, então, nesse caso, aqui à esquerda, ela apresenta, então, o vasinho percorrendo, essa artéria, né? Essa artéria coronária, ou seus ramos, elas circulam, elas transitam aqui entre a camada visceral e azul e a camada parietal de quem? Do nosso pericárdio, né? Então, pericárdio seroso visceral e parietal, lá está o fibroso aqui em cinza. Então, ela transita aqui, e aqui ela penetra na musculatura cardíaca, né? Penetra na musculatura cardíaca, nesse plano, então, desde a porção mais epicárdica até a região aqui de endocárdio. Então, vejam, ela pegou aqui desde o epicárdio, o miocárdio, essa parede média aqui, ela vai até o plano subendocárdico, ok? Então, aqui, essa outra imagem está chamando a atenção para as fibras de Purkinje que transitam aqui. Então, ela vem nutrir até o plano subendocárdico. Aqui num corte transversal, bonito, mostrando, então, a interventricular anterior e aqui interventricular posterior, se anastomosando através de ramos, que são chamados de ramos septais, estão no septo interventricular aqui, se anastomosam aqui. Aqui a descendente anterior, aqui a marginal direita, e aqui a circunflexa, então elas também se anastomosam aqui. Só que agora, vejam, aquele desenho mostrado anterior, ele mostra, então, ele evidencia essa nutrição tormiocárdia até um plano subendocárdico. E aqui são os territórios da coronária esquerda e daqui da coronária direita, tá? Então, percebam vocês como é praticamente igual, né? Praticamente o território igual, e se anastomosam aqui, essas duas coronárias, e também nos dois segmentos, anterior e posterior, ok? Lá no ápice. Aqui mostrando para vocês, então, uma variação anatômica, mas eu não vou entrar em detalhes dessa variação para vocês, mas ela existe, e depois a gente pode até voltar a falar disso numa atividade assíncrona. As veias, então, quem drena agora o miocárdio? A veia cardíaca magna, que é esta aqui, e vai lá margeando aqui o sulco, né, e vai terminar no seio coronário. E aí eu tenho uma veia cardíaca anterior, uma veia cardíaca anterior, uma veia cardíaca pequena, e lá atrás a média. Então, é cardíaca magna, média e pequena. E elas, então, acabam se encontrando todas, drenam lá para posterior, no seio coronário, para desembocar no átrio direito. Aqui uma imagem clássica de angina pectoris, né, que é o sinal então, de Levine. Então, de Levine é o paciente com a mão no peito. Então, isso ocorreu uma isquemia cardíaca, uma isquemia por uma obstrução de uma plaqueta, né, está aqui, uma placa de ateroma, diminuiu a passagem do sangue, formou um trombo e obstruiu uma coronária. Então, essa região aqui que não tem sangue, uma região chamada de região isquemiada, e também levando a um infarto. Então, isso aqui qual a diferença de infarto e enfarte? Infarto é do miocárdio, enfarte é a engurgitação. Então, o termo correto é infarto do miocárdio. Então, veja que eu tenho uma síndrome coronariana aguda, uma angina torácica, né, a dor. Então, esse é o sinal de Levine, ok? Uma dor nessa região do externo, e se ela se irradiar para a região cervical incolar e para o membro superior esquerdo, então aí um infarto mesmo. Olha a imagem maravilhosa aqui no arteriograma, mostrando uma obstrução aqui na ponta da seta, né? E que, dessa forma, nessa imagem à direita, podemos observar, olha, placa de ateroma, aqui um trombo, parou, obstruiu, não vai sangue, aqui fica uma região escurecida, né? E aí o professor Albino vai trazer algumas imagens maravilhosas de patologia que ele tem disso. São maravilhosas, mostrando para vocês uma área esquemiada, uma área engurgitada, infartada, que é diferente de infarto, tá? Então, de novo, o sinal do Levine, que foi para vocês, um infarto, aqui trazendo uma angina pectoris, e aqui um coração hipertrofiado, né, uma hipertrofia cardíaca. Não é a hipertrofia do atleta, existe uma fisiológica do atleta que a massa muscular ela é aumentada por conta do exercício, e normalmente esse indivíduo ele tem uma frequência mais baixa do coração, então ele tem uma bradicardia, geralmente idoso,
e paciente atleta. Só que o atleta, então, é uma bradicardia fisiológica, né? Então, ele bate bem menos a frequência. E, nesse caso aqui, é uma hipertrofia cardíaca, outra coisa, é patológico, tá? Então, aqui é uma imagem mostrando a aterosclerose, a formação, então, de placas de ateroma agarrando aqui na parede íntima do vaso, né? Formando um processo inflamatório, inclusive, e aí, às vezes, ela tá aqui diminuindo a luz, como também ela pode se desprender, né? Ou como ela se estreita, que cria um espaço para a formação, olha a peça aqui, formação de trombo nessa região, né? Ou às vezes se desprende própria placa. Imaginem vocês, aumentou o fluxo cardíaco, a pressão de bomba cardíaca, o indivíduo hipertenso, ficou nervoso, o coração bateu mais forte, mais rápido, a pressão subiu e desprende um trombo desse. E aí você tem uma obstrução, tá? Então, qual a diferença de arterioesclerose e de aterosclerose? Atero são placas de ateroma, são de gordura, isso aqui, ó, formação de gordura, o LDL, né, vai se condensando aqui, vai se aderindo, então, tem uma placa de gordura, isso é uma ateroma. Agora, a arterioesclerose é quando eu tenho um endurecimento desse vaso, então, uma alteração também na parede, muito comum em fumantes, né? Então, imagina um fumante gordinho, ele tem a placa, o vaso fica endurecido e também com ateroma, né, com placas, e aí o risco é muito grande de ter isso aqui, gente. Então, veja, olha as túnicas do vaso, olha aqui a placa, né, aderida, de ateroma. E olha os fatores de risco, então, mais comum. Então, olha só, envelhecimento, então, a questão, hoje em dia, está bem pareada, a mulher foi ao mercado de trabalho, então a alimentação mudou, o estresse também, praticamente nos dois casos, mas existe um percentual, está muito ligado, então, aos níveis de colesterol alterado, como falei, e fumo, né? Então, aumento da pressão, então, pressão arterial, fumante, tabagismo, alta ingestão de alimentação hiperlipídica, né? Ok? Então, mais comum aí no homem, né? E mais envelhecido, até jovem, desculpa. Aqui é uma imagem de arteriosclerose, mostrando, então, um ponto de obstrução nessa imagem, né? Então, vejo aqui, eu tenho as artérias, seus ramos, as coronárias, e vocês percebem que um ponto de obstrução nessa imagem, tá? E aqui a cirurgia que é realizada. Então, veja, aqui foi feito um cateterismo, né? Vai ter aqui uma peça para demonstrar isso. Então, feito um cateterismo e colocado um stent, né? Então, isso é um stent para fazer uma tela íntima no vaso, protegendo, distendendo esse vaso, né? E também para desobstruir nesse caso. Olha, stent, uma imagem, como fica, uma imagem em uma tomografia com reconstrução em 3D, tá? Então, uma telinha. Mas quando não consegue a tempo, aí nós estamos prestes ao quê? Uma parada cardíaca, né? E isso que eu trago para vocês discutir, começar a repensar e discutir com o pessoal da ética aí. E nesse caso, olha só, esse é um caso real de um paciente, né, um americano, onde ele, não sei se é americano ou inglês, enfim, ele é estrangeiro, e ele tatuou, não quer que ressuscite. E aí? Então, realmente, os valores o direito e o dever médico, a ética médica posto à prova, né? Então, isso está aumentando muito lá fora, uma hora vai chegar aqui também. Então, isso é imprescindível que a gente tome cuidado e se ampare sempre pelo Código de Ética Médica, né? Aqui só para mostrar para vocês uma revascularização cardíaca, né? De como eu estou olhando aqui o horário, 16 horas, estamos quase terminando, gente. Revascularização cardíaca, encontramos uma peça anatômica, isso é uma foto anatômica, então, um cadáver, olha só, saindo da aorta e ligando para a artéria. Então, uma revascularização cardíaca. Aqui mostrando um marca-passo, né, que é inserido por um catéter, por esse catéter inserido numa veia subclávia lá em cima, e chega até o coração para estimular o que o coração deveria ter, que é um marca-passo natural. Então, ele é inervado por quem? Para gerar esse marca-passo natural. Tem um plexo cardíaco aqui, né? E esse plexo cardíaco recebe ramos, fibras aqui do nervo vago, do gânglio simpático cervical superior, do médio e do inferior, e as últimas vértebras cervicais, e também das primeiras torácicas, até na altura de T3, T4, ok? Então, esse é o plexo cardíaco, e aí ele acaba se novelando nessa região que levanta também a aorta, né, esse plexo, e o próprio coração. Então, vejam vocês que a inervação simpática acontece, então, através desses gânglios, de T1 a T4, inervação simpática, os gânglios paravertebrais, né, olha aqui, o ramo comunicante cinzento e branco,
gânglios paravertebrais e chega ao plexo cardíaco. Esse plexo cardíaco também recebe, então, através do vago, né, aqui as fibras pré-ganglionares, né, aqui em cima, olha só, lá do nervo vago, ok? Então, o vago, que é o parasimpático, e o simpático T1 a T4, recebendo também contribuição, eu falei para vocês, dos ramos cervicais do gânglio cervical, gânglio estrelado. Esse é o plexo simpático, olha que maravilhoso desenho, mostrando não só a inervação do coração que foi retirada, mas como também do sistema respiratório aqui, né? E nesse amarelo pontilhado, então vago, e no amarelo contínuo aqui liso, os gânglios simpáticos, né? Então vejam a cadeia cardíaca aqui, cervical, ok? Cervical, cervicotorácica e torácica, formando esse plexo. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a mesma coisa, é um desenho esquemático mostrando a cadeia simpática e a parasimpática do coração. Mesma coisa aqui. E aqui, por sua vez, então, essa inervação vai chegar até aqui, onde eu tenho um nó sinoatrial. Esse nó, o nódo, ele sinoatrial, porque ele está na cavidade, nesse seio da cavidade atrial, tá? Na parte alta, lembra que eu falei para vocês aqui, perto de uma crista terminal, então ele se encontra aqui, inerva toda a musculatura do átrio direito e envia algumas fibras para o átrio esquerdo. Essas fibras são chamadas fibras de Beckman, ou Brackman, então chegam até o outro lado, porque tem que se contrair simultaneamente. Então, aqui é o gatilho nervoso, esse é o marca-passo natural do nosso corpo, é o sino atrial, nó sino atrial. Ele descarrega aqui para um feixe estímulo nervoso para a parede dos átrios e, ao mesmo tempo, para quem? Para o nó atrioventricular. Então, se encontra do ladinho da válvula, pertinho daquele esqueleto cardíaco, esqueleto fibroso. E aí existe um gap, um tempo aqui desse disparo até esse, né? E é o tempo desses átrios se contraírem e abrem as válvulas, então, com pressão, o sangue chega até os ventrículos. Por sua vez, o nó atrioventricular, então, ele tem aqui um pit stop, né? Porque tem uma área que não é eletricamente carregada, que tem que atravessar aquele feixe fibroso, e aí ele entra aqui na musculatura, lembra? Aquele septo atrioventricular, então ele vai entrar aqui e percorre pelo septo interventricular. Então aqui eu tenho o nó atrioventricular, sinoatrial, atrioventricular, e depois uma feixe, essa feixe chamada feixe de His, que transita pelo septo interventricular, inervando os papilares aqui, né? Inervando também toda o miocárdio e a parede do ventrículo esquerdo e do direito. Então, o estímulo parte daqui, vem para cá, e ele descarrega aqui. Então, nesse momento, está enchendo o ventrículo, esvaziando esse trânsito do feixe nervoso, vem até aqui, estimulando a contração do ventrículo. Tá? Aqui ele é o nó sinoatrial. Tá? Aqui o local, então, onde o nó atrioventricular, naquele também chamado trígono de Koch. O trígono de Koch é nessa região, então, perto da válvula, do lado da válvula da membrana septal. Daqui o esquema, mais uma vez, a mesma coisa, né? Só para ter uma ideia, então, da ordem. Nó sinoatrial, atrioventricular, feixe de His, células de Purkinje. Aqui no desenho do Neto é bonito, mostrando a mesma coisa, né? Aqui no lado esquerdo. E isso acontece simultaneamente, então, o ciclo cardíaco. Vocês vão aprender em fisiologia, não vou nem entrar em detalhes aqui. Ó, o nó sinoatrial descarregando para os átrios, né? Depois para o átrio ventricular, depois para o feixe de His. E aí, por fim, você tem quem? A contração ventricular, sístole ventricular. Isso é importante, uma relação importante com o nosso elétron, o famoso elétron. É importante conhecer, então, que eu tenho uma onda P, um QRST. Esse é o complexo QRST. Onda P e um complexo QRST. Então, cada quadrinho desses vão aprender em cardiologia, eles apresentam aí mais ou menos 50 milissegundos, né? Então, eu tenho mais ou menos 5, né? São 4, ó. 1, 2, 3, 4. São 4 quadrinhos, então equivale a 200 milissegundos, ok? Nesse espaço aqui. Então, percebam vocês que eu tenho uma onda P, é o momento da sístole atrial, ou eu tenho o nó sinoatrial descarregando. Aí, encheu aqui o QRS, quando descarregou para os ventrículos, eu tenho um enchimento dos ventrículos, e, por sua vez, nesse segmento P, né, até a onda Q, até o complexo QRST, aqui é o enchimento, o esvaziamento do átrio, enchimento do ventrículo. O QRST é uma despolarização das células, então, a sístole ventricular.
Então, aqui esse momento do QRS é o momento da contração da sístole ventricular, e aqui o segmento S até o T é o momento do relaxamento ventricular. Então, aqui que é importantíssimo você observar sempre o que é esse segmento ST. Ele pode estar, então, supradesnivelado ou infradesnivelado. Esse segmento que vai denotar se o cara tem uma área isquemiada ou não, tá? A outra coisa importante então, aqui eu acabei de falar, a mesma coisa, né? Olha, a onda P, aqui a onda Q, e o QRS é esse momento, então, desde o átrio ventricular até a despolarização dos ventrículos e, por sua vez, a sístole ventricular. E a onda T, então, uma nova repolarização acontece lá em cima e eu tenho o relaxamento do ventrículo. E isso aqui, então, vejo, é registrado lá, PQRST. E essa, a frequência aqui, a distância entre as CQRST é importante para definir a frequência cardíaca. E aí eu tenho o eletrocardiograma que me ajuda nesse sentido, também eu por vídeo. Então, eu tenho aqui uma frequência, na realidade, que são elementos fisiológicos, com uma aula adiantada, não quero passar muito, né, já passamos, mostrando a relação, então, da pressão sanguínea, do traçado do eletro e aqui das bulhas cardíacas. Isso eu vou deixar para a fisiologia. Então, só para chamar a atenção aqui, de novo, vejo um QRS normal, né, e vejo um QRS com isquemia. Veja, a onda S está lá embaixo, caída, infradesnivelado, né, então, e alongado aqui. Percebemos a comparação? Isso aqui representa uma isquemia, tá? Isquemia porque houve uma obstrução no fluxo das coronárias e tem um infarto agudo do miocárdio. A isquemia representa um IAM. Então, aquela frequência, está falando isso aqui, uma bradicardia, olha só. Uma bradicardia sinusal. Então, o que é normal, é o cara que bate devagar mesmo. Aqui eu tenho uma taquicardia sinusal, sobe a escada do biomédico, que ao final da escada biomédica você vai ter isso. Então, após o exercício, tem uma taquicardia sinusal. Agora, a taquicardia ventricular já é patológica, vocês vão ver. A fibrilação ventricular também patológica. E quando o indivíduo, então, tem uma isquemia, tem fibras nervosas aqui que nervam o coração, não falei para vocês? Então, levam até onde? Até o nervo daqui da coluna. Lembrando que T2, T3 e T4, junto com T1, principalmente T1 aqui em cima, ele tem uma relação com o nervo ulnar. Então, o paciente tem um infarto agudo do miocárdio, ele teve uma percepção aqui, as células perceberam essa isquemia, levaram ao sistema nervoso, houve aqui um arco reflexo complexo, chegou até o tálamo, houve um feedback de resposta, que é a dor, então, nessa região. Então, você tem uma dor retroesternal aqui, que irradia para o pescoço e corre para o nervo ulnar, do lado esquerdo. Por isso, é a sensação de dor retroesternal, aperto no pescoço e nervo ulnar. Aqui a reanimação, então, é importante saber que você tem que estar entre a T5 e a T9, mexe o aço T5, ângulo external, coloca a mão exatamente no ângulo external, diluir, e sobre o externo, no meio do tórax do indivíduo, né? E eu estou comprimindo o coração contra as vértebras, e nessa posição, onde tem os membros estendidos, né? E não fletidos aqui, senão você não coloca o seu peso sobre o tórax do paciente. Criança já é diferente, então a estimulação é somente com 2 dedos, você vai achar aqui 2 dedos do processo tifoide acima, essa linha, e 2 dedos com as 2 mãos, ou somente 2 dedos você vai reanimar, então, um bebê. É diferente. Finalizando, eu tenho aqui uma outra situação importante, que é uma variação que acontece em mais ou menos 14% a 16% da população brasileira, que é um forame external. Esse artigo nós publicamos, um cadáver lá da anatomia, deu uma falha de formação da esternebra. E aí, imagine você a acupuntura aí, bota ou punção external, que não se faz mais por conta disso. Você pode espetar o próprio coração, publicamos esse trabalho, olha só o cadáver, cerrou aqui o tórax, pulamos uma agulha de punção lombar, só para ter uma ideia, cerramos, abrimos o tórax, olha onde a agulha chegou, exatamente na marginal direita. Então, por isso, o que está na literatura descrito, tamponamento cardíaco. Tá? Então, se perfura o coração. Se for mais embaixo, o paciente tiver uma alteração lá no processo tifoide, sabe que ele é bífido, pode ter um forame também, botou uma agulha e pode espetar, durante a inspiração, espetar quem? O fígado, e se o paciente tiver uma alteração de fator de coagulação, pode sangrar para a cavidade abdominal também. Então, não contente, nós vamos observar isso em TCC, se existia. Dá para ver o forame aqui no óleo coaxial, ele tem mais ou menos quase 4 centímetros de distância, né, indivíduo relativamente magro, da superfície cardíaca até a superfície da pele. Olha só, gente, é muito próximo aqui, você espeta o coração, né? Então, aqui, ó, o percentual é 16% dos brasileiros. Esse é um trabalho que nós publicamos prévio a esse. Esse aqui nós identificamos em TC em 10%.
Olha o forame aqui, olha ele aqui no estiloide, então é um risco muito grande. Tudo bem, aqui então, veja as artérias mais perto do coração, quanto mais perto, sofre mais pressão de bomba cardíaca, portanto, a tendência é diminuir mais distalmente nesses vasos, né? Então, aqui a sistólica e a diastólica. Pelo amor de Deus, nunca falem, o cara está com 12/8. Está morto, né, gente? É 120 milímetros de mercúrio por 80. Tá? 120 milímetros de mercúrio por 80. De preferência do lado esquerdo, que é mais perto do coração, e no braço. Bom, nós finalizamos a nossa aula.